Vale, comunidade do Vale TV, sou Ari Júnior, o narrador Sorriso. Estamos ao vivo com mais uma edição do nosso Além da Linha. Programa que traz muito mais do que resultado, traz todo o lado de também quem ajuda a organizar, fazer os campeonatos acontecer. E falando nessa situação específica, hoje estamos aqui com um grande amigo, uma pessoa que está à frente do esporte do nosso município, que tem uma vasta carreira também no esporte local, organização, direção. Estamos hoje com ele, nosso querido amigo, diretor de esportes do município, Geove Dresch. Geove, uma grande alegria poder estar aqui comigo, meu querido amigo. A gente que tem uma relação próxima aí, também para essa área do esporte, né, Geove? E hoje podendo contar um pouco mais da tua carreira, de tudo que tu vem já fazendo no esporte e agora estando à frente da organização dos eventos do nosso município, Geove. Uma grande alegria, muito abençoada tarde para nós, meu queridão. Boa tarde, Ari, boa tarde aos assistentes que estão assistindo aqui o podcast. A gente tem, assim, primeiramente agradecer por ter dado a oportunidade de ter me convidado, até fiquei surpreso, né? A gente sabe que, além da amizade, a gente tem o respeito pelo teu trabalho, a gente sabe quanto tu dedica a fazer a tua função, né? Estamos aí para bater um bate-papo, para ter aquela resenha, para ver o que interessante tem para falar para o público aí. Com certeza. Antes da gente fazer a primeira pergunta, vamos falar aqui do nosso apoiador. Estamos no apoio de Rafael Klein Treinamentos, cursos profissionalizantes em segurança do trabalho, combate a incêndio, primeiros socorros e palestras, atendendo às normas regulamentadoras e legislações vigentes. Oferecemos treinamentos teóricos e práticos nas modalidades presenciais, à distância e híbridas. Contamos com profissionais qualificados, proeficientes e registrados nas diversas áreas de atuação. Siga nas redes sociais, @instrutor Rafael Klein, ou chame para mais informações no WhatsApp 51 997 35 06 16, nosso querido amigo Rafael Klein, da Rafael Klein Treinamentos. Geove, a gente sabe de toda a tua relação com o futebol, com o futsal, né? E eu queria que tu contasse um pouco pra gente como é que começou, como é que o futsal entrou na tua vida, o futebol, né? Lembrando aí dos primórdios teu, infância, todas essas questões, como é que foi ingressando assim pra ti o esporte, Geove? Bem, eu sou natural de Canoas, né? Aí de Canoas, assim, vim pra cá, era 83, aí a gente se estabeleceu lá no Bonfim Alto, né? Meus pais, né? Aí a gente sempre teve aquela época onde era, como é que se dizia, né? A gente amarrava cachorro com linguiça, né? Aquela bem rústico a coisa, né? Aí a gente se lembra que a gente sempre envolvido em jogar bola, gurizada, era o esporte da época, da moda, era futebol, né? E aí começamos lá pelo antigo Juventude, depois a gente foi lá pro Santo Inácio, mas sempre também em Santa Terezinha, no São José, mas sempre por todo o município, a gente sempre andando assim, né? Depois que a gente começa a trabalhar, porque na época, estou hoje com 51, naquela época com 12, 13 anos, 14, o cara começava a trabalhar já em fábricas e coisa, aí a gente começou a ganhar aquele dinheirinho, então a gente ia para os salões, aí eu me lembro ainda que tinha salão, era Santa Terezinha, a Sociedade Bom Progresso, lá tinha a cancha, era a única cancha delas ou a dos irmãos do Juvenato ali. Uhum. Aí era só essas duas canchas, né? E aí então a gente começou no salão e a gente, com muito orgulho, naquela época a gente sempre tinha aquela turma de amigos. A gente jogava, né? Jogava sábados de noite, era o horário. E foi indo. Depois de um tempo, aqueles amigos ficaram cada vez mais velhos, começaram a engrenar a coisa, a gente começou a jogar salão. Aí surgiu na época, então, aquele Bangu, né? A gente tava ali, sempre jogando, e sempre enfrentando aqueles maiores, os bambambam. Uhum. Sempre perdendo, mas sempre ali batendo. Não sempre desistia ali. mesmo com Não as derrotas. desistia, né? Porque a gente vai, a coisa é tu aprende mais às vezes quando tu ganha do que quando tu tá vencendo, né? Tu pode, lógico que é bom vencer, sempre, mas tu aprende muito quando tu perde. Tu aprende a não fazer aquilo errado, não continuar com aquilo que tá te... E sempre ter também aquela coisa que tu vem assim, ó, pra tu ganhar de mim, tu tem que ser melhor. Mesmo que tu me dribla 3 vezes, mas tu tem que me driblar de novo pra fazer, né? Tu sempre tá caindo, mas tá ali sempre... Foi indo, né? Depois, com o tempo do Bangu, aí... Sempre jogando as bolas. Nunca fui um craque, nunca fui aquele cara, mas sempre... Jovem? Eu jogava, primeiramente jogava de lateral, depois eu fui jogando de centro-médio, depois com o tempo no salão, quando o cara começa a ficar menos bom, como diz o outro, o cara te bota na goleira, né?
Aí o cara vai caindo pra lá. goleira, né? Não tem, vai então fica, não tem tu, vai tu mesmo, né? Aí a gente foi pra goleira, mas depois de um tempo, então, aí começou a vir os problemas de articulação, problema de joelho, problema aquilo, então a gente parou, né? E aí então a gente começou a coordenar, que nem o Bangu, a gente começava a ser técnico, começava a ser aquilo, né? E também pudesse ajudar em outro time, em outro a gente ajudava, né? E foi indo. E nesse tempo eu também parei de ir em campos de futebol, assim, tipo, pra jogar, mas assim, aí um bom tempo depois o Santo Inácio ficou até uns anos fora do municipal, eles vieram, não tem como ajudar nós a organizar. Aí nós organizamos, acho que foi em 2011, 2012, ajudamos lá durante uns 4 anos até que tava ali, aí de repente ele se chega agora, né, também, né, aí eu me afastei, né. Mas assim, em si, no salão, a gente sempre continuou. Aí tinha anos que a gente parava, a gente diz, agora eu não quero mais, mas é aquela cachaça, né? A gente diz que não toma mais, mas sempre quando passa um pouco ali, vem de novo, né? E aí ajudava. E aí, então, agora no final do ano, até tinha parado a minha função, porque eu sou marceneiro, né? Por motivos de saúde, eu tinha até parado, estava em casa, aí veio o convite da administração atual aqui. O prefeito Vasco esteve lá em casa e me convidou, se eu não queria ter o desafio de ajudar no esporte, ajudar na prefeitura, e você sabe que na prefeitura sempre junta mais coisas, cada vez vem algo mais, e aí além do esporte, está ajudando em outras tarefas lá, mas o chefe em si é o esporte lá, né? Estamos aí tentando organizar um pouco, né? Não que estava tudo devastado, mas estamos tentando ajeitar, botar cara nova, tentar fazer umas coisas que a gente, sempre com igualdade para todos os TVs, né? Chave, até pegando nessa questão, assim, toda essa tua experiência vasta aí, presidente, técnico, dirigente, o que tu vê que isso te ajuda nessa tua nova função agora de coordenador de esportes, né? Talvez essas vivências que tu teve, experiências, ter escutado conversas, isso te ajuda talvez a pensar, que nem tu falou essa questão igualitária para todos nos campeonatos? Lógico que ajuda e ajuda muito. Sabe por quê? Porque às vezes tem aqueles que querem ter aquela manha, mas a gente já sabe onde é que eles querem chegar. Sabe? Não que a gente sempre está certo, não. Eu sempre sou daquele a favor de ouvir a todos. Mas tem horas que tu tem que dizer basta. Então, chega, agora nós temos que ver, porque se formos agradar a todos, não vai dar certo, não vai dar. Sabe? Sempre vai ter aquele que vai achar que está prejudicado. Sim. Sabe? Assim, naquela resenha que a gente fala, se anos anteriores, eu fui prejudicado tal ano. Eu fui prejudicado nesse ano. Gente, se a gente começa agora algo novo, a gente tem que esquecer não. A gente tem que ver que daqui para frente pode ser diferente. Tem que ser diferente. E isso a gente quer colocar, eu sempre coloco em todas as reuniões, olha gente, o dia que vocês virem que eu estou puxando para um lado, puxando para o outro, não é porque eu me identifico com esse, não, é porque talvez eu não tenha a competência, talvez eu não esteja preparado, mas não vai ser por má fé, nunca. Eu acredito que quando uma pessoa sai de casa para fazer seu trabalho, ela não vai sair para errar. Ela nunca vai sair para errar. Porque por exemplo, eu acho a minha geração, eu fui uma geração que meus pais me ensinaram a isso, sabe? Era rígido as coisas, sabe? Os valores. Os valores era certo ou errado. E sempre ir pelo certo. A gente pode até, às vezes, se enganar, a gente pode não ter a competência de talvez fazer aquilo. Mas não é por má fé, não é por aquilo. E essa experiência que eu tive nos ângulos de futebol, isso ajuda muito. Porque muitos, eles também sabem, mas eles querem tentar fazer da maneira, e não é assim. Nós temos que sempre, a maioria, não vou agradar a todos, não vamos agradar nunca a todos, mas pelo menos tentar fazer a coisa fluir da maneira mais límpida, transparente e certa. Isso que tem que ser, né? Com certeza. E, Jovem, pegando ali umas lembranças também, algum momento marcante que tu tenha tido no esporte, enfim, seja dentro ou fora de quadra, que tu te lembra, essa lembrança aqui, sempre que eu me lembro, assim, me traz boas recordações, né? Não, isso é o que mais tem, nas resenhas que a gente tem. Até hoje, por exemplo, hoje é quinta-feira, é o dia de nós se reunir lá no Bonfim. Esses que param de jogar, nós temos lá um círculo de 3, 4 amigos que a gente sempre está se reunindo. É toda quinta-feira o dia, às vezes eu não posso ir por compromissos e ali, né? Mas é toda quinta-feira, a gente toma lá, vai lá, mesmo quem não toma mais cerveja, quem não pode, mas a gente faz um picadinho, tá lá conversando, e conversa sobre tudo. Aí é futebol, é esporte, é política,
falar mal do outro, mas a gente fala nós ali, né? E a gente tá ali, tá conversando, né? E aquilo é o bom, né? É a coisa. E a gente começa a contar aqueles causos que acontecia, né? Das excursões que a gente fazia lá pra... A gente ia muito para Arroio do Meio, que tinha lá uma parentagem dos nossos amigos. A gente ia muito... No próprio, como a gente é gremista, eu sou gremista, né? E as excursões que a gente fazia pro Olímpico, pra Arena, assim, Bons sabe? tempos. Isso eu parei também de fazer, porque a gente às vezes não concorda com umas coisas, então eu não prefiro criticar, mas não, pelo menos não ir lá, não acompanhar, né? Mas assim, não criticar já é uma grande coisa, pelo menos não tá baixando a moral do cara, né? Então, mas pelo menos a gente acompanha, né? E a gente fica pensando naqueles momentos marcantes, aí, mas a gente diz que a gente acompanha no celular, marcante muito, quando o Bangu ficou a primeira vez campeão, sempre é que nem... Pega o caso agora, vai perguntar para qualquer time que está aí participando, a primeira vez que fica campeão é inesquecível, sabe? A gente tá aquela euforia, né? Depois com o tempo tu vai ficando, a gente teve intermunicipais que nós ganhamos, e campo também, quando a gente jogava, a gente tinha aquele jogo memorável que a gente fazia, né? Porque nunca a gente, por exemplo, foi um protagonista, a gente era o carregador de piano, né? E assim vai, a gente vai se lembrando dos momentos, mas eu fico pensando assim, e até para muitos podem até ir, mas um jogo marcante que me lembro até hoje foi quando o Grêmio jogava a segunda divisão contra a Portuguesa. Portuguesa, não me lembro desse jogo. Foi o Náutico? Náutico na final? É. Final entre aspas ali do quadrangular. A Náutico foi a final, na Batalha das Aflitos, mas um jogo antes, aqui em Porto Alegre, que eu fui olhar, não tinha ingresso, eu comprei nas cadeiras. Aí eu fui lá na turma do amendoim, se dizia os velhos lá, né? Só sentado lá. No primeiro tempo o Grêmio saiu perdendo de 2-0, aí, mas só corneteiro do meu lado, né? E eu me lembro como hoje, aquilo foi um jogo marcante. Eu pensei, não, eu fui me escorar, era no Olímpico, era um muro, assim, eu me escorei lá no muro, e em cima era a cabine de rádio, né? Tinha os caras... Aí de repente vieram 3, 4 pararam no meu lado, aí eu falei, tu também não conseguiu ingresso? Sim, como é que tu sabe? Porque tu não tem cara também de aguentar aqueles corneteiros lá. E aí eu falei, tu quer ver que logo eles vão virar o jogo, eles vão estar elogiando os caras? Aí o Grêmio virou para 3-2 ainda. Eu me lembro aquele jogo, aquilo era só uma alegria, então, sabe? E assim e a gente vê também, hoje em dia, marcantes, a Copa do Mundo de 94, para mim foi um momento muito marcante, sabe? Porque era uma geração que não tinha ganhado nada. E foi de 24 anos, né? Aí tu via aquilo, Romário, Bebeto, esses caras jogando, aquilo era um futebol assim que dava prazer de olhar, sabe? Se via que queria ganhar, né? E aquele dia foi festa, aquilo foi uma coisa marcante, sabe? São coisas assim que fica na retina, fica na cabeça da pessoa, que vai se levando, né? E a gente compara, às vezes, até com o futebol de hoje, era uma outra coisa, assim, né? Nada contra, né? Se pega taticamente, hoje ganha 1000 vezes de antigamente, mas pela vontade e pela qualidade, na minha maneira, humilde maneira de falar, eu acho que antigamente se jogava melhor, assim. Tinha jogadores de melhor qualidade, né? São, assim, jogos marcantes, jogos pinceladas que aconteceram, assim, que vai... Fica marca, né? Você que está conosco, sua gratidão, você que está conectado, está nos deixando a sua alegria, a sua companhia, a sua audiência. Jovem, agora vamos colocando mais agora para a atualidade, né? Desde janeiro tu está na função de coordenador, né, aqui dos esportes do nosso município de Bom Princípio. E vamos fazer aqui 2 perguntas em uma. Primeira, qual foi os principais desafios que tu encontrou, né, quando tu chegou nessa nova função? E também os objetivos que tu, assim, traçou, né, para quando tu assumiu esse novo cargo, né, Jovem? Desafios, assim como eu te falei no começo aqui, ó. O desafio talvez nem seja assim, conciliar, tentar fazer que todos façam um campeonato, assim, tentem fazer um campeonato que não, assim, briguem, começa aquela coisa, discussão, por causa disso, por causa daquilo, ter o consenso, ter maior número de gente intencionada em fazer um campeonato evoluir, fluir, sabe? Muitas vezes, assim, eles pensam, teve um caso agora, podemos até colocar, sábado passado eu tive que cancelar uma rodada, eu cancelei ela na sexta, né? Mas tinha tempo bom, muita gente colocou, mas tinha sol, tinha isso. Aí eu faço a pergunta para quem talvez esteja desconfiado que o coordenador do esporte puxou para tal lugar, ou para tal pessoa, ou para tal clube. Tu fazer 5 jogos num campo onde tinha água dentro do campo ainda, estava molhado.
Fazer 5 jogos. O primeiro e o segundo, tudo bem. E o terceiro e quarto e o quinto, como é que vai ser? Como é que vai ser a disputa? Como é que vai ser, por exemplo, o lance de bola onde o cara resbala, vem o outro dar um carinho, aí a arbitragem vai dar falta e já vai dar confusão, vai dar conflito, né? Se alguém se machuca. Se alguém se machuca, e aí? É porque é um campeonato, sim, envolve muito. Tem muita gente que faz ali, gasta, que convoca, que contrata um jogador que tem um poder, tem um pouquinho mais de técnica e coisa. Mas a gente tem que primeiro pensar na integridade física das pessoas que vão participar. Tem que pensar assim, ó, se toda a região praticamente cancelou, por que fazer em bom princípio? Por que forçar? Nós temos ainda tempo hábil para fazer, e pelas previsões não era para chamar, infelizmente choveu. Vamos ver como é que vai estar sábado então, o campo. Não é questão por isso, por aquilo. É tentar mostrar para as pessoas que as coisas são transparentes. Isso é um desafio que eu tenho, né? Que a gente tem que tentar pôr, né? O próprio 11, né? Agora, assim, tentar fazer que eles tenham consenso, que sempre tem essa disputa, quem é de casa, quem não é de casa. Tentar ver, se a gente ficar à frente dos 4 anos, se a gente fizer um trabalho agora, começar agora a fazer, ó, transparência, é isso, isso e isso. Não abrir brecha para qualquer coisa, para qualquer fato, agora o cara passa, não. Quem mora em Bom Princípio, jogar em Bom Princípio. Quem é de Bom Princípio, jogar em Bom Princípio. Se tem os jogadores de fora, esses podem ser de fora, esses são de casa. Não favorecer, não. Como eu falei no começo, talvez tu vai errar por negligência, mas não vai errar nunca por má fé. Isso não pode ocorrer. Mesmo que um dia tu já foi identificado com tal ou com aquele, mas a gente está agora, eu tenho a consciência que eu estou num lugar que eu tenho que fazer o certo. E isso é uma das coisas, até né? Pegando essa questão que tu citou, né, Jovem? Valorização do esporte local, né? Local. Querendo ou não, é bom, com certeza, ter os jogadores de fora, engrandece os times, mas acaba não tendo... São jogadores que não têm, às vezes, identificação nenhuma com o clube, né? Vêm ali, jogam e é só aquilo, né? Basicamente, eles vêm pegar só o dinheiro. Para eles não importa o que vai acontecer depois, né? Eles vão ter, se ficar campeão, vão ter aquela foto, mas eles não vão ter aquela gana. Tem alguns que com os anos, passados anos, eles começam a identificar, né? Tem certos, né? Mas é aquela coisa que a gente diz assim, ó, é passageiro. Como eu coloquei, não vamos agradar nunca a todos, né? Mas a maioria queremos fazer um bom trabalho, né? Você colocou desafios e objetivos. O objetivo que eu tenho para futuramente, assim, a gente já sempre comentou, tentar incluir, porque a gente ouve falar quando tem sessão da Câmara, quando tem uma liberação de verba, sempre futebol, 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 futebol. Muita gente não fica pensando assim, esse dinheiro está liberado para o esporte. Não é que esse dinheiro foi tirado da saúde, foi tirado daquilo, foi tirado de tal área, não. Aquilo está liberado do esporte. E muitas vezes não é gasto em tudo que é liberado. Por quê? Porque se não tem a maioria que vai participar, a gente não gasta esse dinheiro. Sabe? Isso é aquilo que é destinado para aquela pasta, né? Futebol, só futebol, não tem outro esporte? Tem outros esportes. Só que o problema é como eu coloquei já numa reunião que teve com o Sesc, até para a caminhada agora, até convidar o pessoal aí para domingo, a caminhada é para sair, por enquanto está confirmada, né? Nós temos que ver como é que vai ser o tempo até lá, né? Mas ela está confirmada. Convidar o pessoal para fazer parte, né? Para caminhada é uma coisa nova, é uma caminhada por Bom Princípio, né? Pelos lugares ali. E nós conversando com ele, então, eu tenho, por exemplo, eu falei para ele, eu fui bem claro para ele, cara, eu tenho, por exemplo, 2 flechas para fomentar as mulheres a participar do esporte. E qual é o esporte que nós podemos ter? O Sesc colocou. Nós trabalhamos com isso, isso, isso e isso. Aí eu falei pro rapaz lá, mas eu só tenho 2 tiros para dar, eu tenho que acertar. Eu não posso gastar e dar errado, porque aí vai desmobilizar mais ainda. Eu tenho que acertar. E isso é difícil, né? Isso é difícil ter aquele... E até eu estava comentando, porque até na campanha que teve, né, do Vasco aqui, que a gente que assumiu aqui, a gente comentou, nós temos que fomentar as mulheres a participarem do esporte do município. Nós temos que procurar meios e incluir elas, não simplesmente acompanhar os maridos no futebol. Não, nós temos que abrir
E, Até pegando esse gancho, né, Jovem? Eu sei que, por exemplo, no CAI, né? O CAI tem muito forte o handebol, né? O handebol, E até tá voltando de novo agora o handebol. Até foi semana passada, eu tava lá em São Sebastião do CAI e tinha treino, né? São esportes que no município aqui já teve antigamente, hoje em dia não tem mais, né? Sim, perdendo, né? Mas pra tu ver, nós agora, por exemplo, através da Eduarda, que é a coordenadora das oficinas, nós temos 2 oficinas de handebol e tem de vôlei e a de handebol, se não me engano, também. Não, né? Sim, handebol também temos, né? Tá lá para as crianças, mas nada vai usar se der para fazermos um campeonato, talvez um campeonato misto, que nem eu coloquei nesses dias, tava nesses dias até na bocha, lá em cima, na Praia Seca, eu tava comentando até com o Vomir, que é um entusiasta da bocha, né? O Vomir, colocando para ele, se a gente pudesse trazer as mulheres para a bocha também, talvez fazer um torneio misto, fazer um campeonato misto, né? E assim seria bom para também incluir as mulheres aqui. E nesses dias até numa entrevista de manhã da própria prefeitura, tem, né, de sexta de manhã, eu comentando assim fora com a resenha com o Vonei, né? Podemos fazer um vôlei misto, né? Enquanto não tiver um maior número, talvez engaje, né? Estamos tudo estudando isso, né? Eu sei, por exemplo, até na Serra, né, Jovem, tem bastante mulheres que participam do bolão, né? Que nem a gente tem a SUAC, que agora está disputando vários campeonatos aqui pelo Rio Grande do Sul. E campeonatos na Serra, Nova Petrópolis e Serra, tem muito mulher que é bolonista, né? Sim. E jogam muito bem. Mas sábado à noite, eu tava numa festinha de aniversário do amigo meu, até desse da velha guarda do Bangu ali, né? Aí nós comentando, teve um convidado, né? E aí ele falou, não, eu tô indo a São Videlino, lá tem a cancha de bolão, lá no 11 Amigos, acho que é General Neto, né? Eu tô indo lá jogar toda semana, 2 vezes. Falei, mas por que tu não vai na sociedade ali? Não, mas ali é mais profissional, ali é pra... Não, mas vai lá e pergunta, lá eles aceitam. É que lá em cima a bola é diferente, não sei o quê. Aí eu tava pensando, puxa, eu me lembro na minha juventude, isso tinha, cada clube, Santo Inácio tinha uma cancha de bolão, a Sociedade Santa Cecília tinha a cancha de bolão. Eu me lembro ainda que ali das equipes de bolão era Fantasma, o nome da equipe. Fantasma. Isso eu me lembro ainda, porque a gente sempre levantava os pinos, a gente era piá, ganhava uma Pepsi e levantava os pinos ali de bolão, né? Era tudo manual. Aí eu pensei, poxa, mas isso tudo envolve investimentos. Aí entra essa parte que nós temos que acertar, sabe? Às vezes não é aquilo que... Não adianta a gente fazer lá, construir uma cancha de bolão, fazer isso e criar um elefante branco que vai estar parado depois só para estar lá. Não, a gente tem que acertar, tentar ver isso e fomentar isso. E estamos conversando, estamos indo. A intenção é futuramente, talvez ano que vem, trazer a gincana do município de volta. Eu penso de uma maneira diferente do que era Atari, Urbanos e eram 3 sempre, Atari, Urbano. Nico. Não, eles podem ajudar, por exemplo, a fazer uma comunitária. Centro, Bela Vista, Aroeira das Pedras, Bonfim, Piedade, Santa Terezinha. Não jogos rurais, não, diferente. Uma Olimpíada ali. Envolver culturalmente, cultura, equipe... envolver de jogos, depois jogos em campo, talvez fazer um jogo de salão de todas as comunidades numa só, e jogo de futebol na outra comunidade, jogo de carta talvez numa, né? Envolver isso, estamos pensando, estamos organizando isso. Aí pessoas, moradores da localidade. Aí se torna a coisa mais prática, mais assim, envolver mais o calor humano da comunidade. Muitas vezes faltando. Hoje tu vê comunidades que estão mais, que eu digo assim, bem unidas, né? Que nem, por exemplo, pega o exemplo da Aroeira das Pedras, tu vai olhar lá muito bem estruturado. Desculpa se eu vou esquecer uma outra, né? Mas tem umas que estão patinando, não conseguem ir, por quê? Aí entra muitas vezes, talvez, a coisa, faltam lideranças. Hoje eu acho que o município tem que procurar, nós temos que fomentar alguém que procure lideranças, para botar esses grupos para frente, associações. As próprias associações que tem por aí, falta gente para incentivar, para fomentar. Falta aquele cara que muitas vezes muitos colocam como o cara é chato pra caramba. Mas o cara que é chato pra caramba, ele corre atrás das coisas. Ele vai lá e não, nós temos que fazer isso, nós temos que ir, vamos lá pessoal, vamos, né? E esse é muitas vezes taxado, nós precisamos mais gente assim, precisa. Porque aí então as coisas vão ao encontro do bem comum, vão ao encontro de tudo, né? A minha maneira de pensar, que eu gostaria que futuramente ocorresse era isso, né?
Vamos falar aqui do nosso apoiador de novo, antes da gente passar aqui para mais uma pergunta, Jovem. Estamos para você, amigo conectado conosco, nosso telenauta aqui no Além da Linha, ao vivo, diretamente no nosso Facebook, também no YouTube da Rádio Comunidade do Vale Comunidade Vale TV, para Rafael Klein Treinamentos, cursos profissionalizantes em segurança do trabalho, combate a incêndio, primeiros socorros e palestras. Atendendo às normas regulamentadoras e legislações vigentes, oferecemos treinamentos teóricos e práticos nas modalidades presenciais, à distância e híbridas. Contamos com profissionais qualificados, proficientes, registrados nas diversas áreas de atuação. Siga nas redes sociais, @instrutor Rafael Klein, ou chame para mais informações no WhatsApp 51 997 35 0616, repetindo 51 997 35 0616. Jovem, tu pegaste os campeonatos, logo já teve 2 campeonatos logo quando tu ingressaste, né? Alguns, não sei se algum já estava, não, em andamento ainda não, né? Teve o Beach Soccer, né, que logo tu fizestes, o interno do Bonfim e o municipal de empresas, né, que foram os primeiros ali que já terminaram, né? O interno do Bonfim eu não fiz, né? Isso eles só pediram assim para te fazer tipo a burocracia súmula. ali, a súmula, essas coisas. Então. O interno do Bonfim é uma coisa totalmente separada, né? Então vamos nos focar então mais no municipal de empresas de beach soccer. Como é que também foi para ti essa transição, questão de buscar clubes, né? Até do beach soccer até jogou o ABF aqui também, né? Lembro que na época ali, como é que foi para essa questão também, João? Muita gente diz que nem o ABF, que nem ele tá jogando no salão agora, só para dizer, né? O ABF, ele jogou no beach soccer, eram 5 jogadores de fora, né? Pra gente fomentar, porque queira ou não queira, é uma modalidade até... Tem alguns anos que já está sendo jogada, mas assim, tem aquela coisa que está um pouco ainda para trás, né? Muito conhecida, né? E a ABF tinha 5 de fora, mas o restante eram tudo moradores de Bom Princípio, ou nasceram, ou tiveram algum vínculo, nasceram ou foram registrados em Bom Princípio. Pelas regras como tem, passam. Então, eu disse, a ABF só a Associação Bananal, que nem agora no salão, também. Nosso salão são 3 de fora. Entende? E o resto tudo é ABF, mas os jogadores são da casa, são do município. Se estão morando na Feliz, já é outro problema, né? Sim. O que nós abrimos, por exemplo, agora no salão, no feminino, sabe? A gente teve até no começo do campeonato, quando largamos a ficha, teve 6, 7 equipes interessadas. Não, nós vamos jogar. Quando chegou na sinaleira final, foi se eliminando, aí eu abri a possibilidade, o quê? Fiz o convite ao CAI, a Feliz, não de muito longe, a esses lugares do lado, para eles fazerem time, né? Só que então seriam meninas do CAI, só do CAI, podia pegar 3 de Bom Princípio, ou de qualquer outra localidade. Não sabe ficar muito fora, federadas e longe, sabe? Porque senão fica aquela coisa muito forte. Porque aí entra um parêntese que eu quero colocar muitas vezes hoje, como é que é, assim, talvez a filosofia de hoje de quem participa no campeonato. Antigamente a gente jogava para jogar, para participar, para se divertir, para a gente ter experiência, para a gente ter aquela coisa de fazer algo para se divertir. Hoje, dificilmente uma equipe, quando faz um time no campeonato, lógico, tu sempre tem que ter intenção de ser campeão, de chegar o mais longe possível. Mas só serve ser campeão. Hoje só serve em qualquer esporte, qualquer atletismo. Só é o bom se tu é campeão. Mas, meu Deus, gente, se fosse assim, tá louco. É uma coisa assim que a gente... Lógico, tem que ganhar, pode ser, mas tu tem que competir. Porque do outro lado tem outro time também. Tem outro time, são 11 contra 11, são 5 contra 5, no vôlei 6 contra 6, sabe? A mesma maneira que os jogadores querem ganhar, se eu sou técnico, do outro lado tem aqueles também que querem ganhar. E quando tu faz time hoje também, tem essa, muitas vezes aqueles que fazem o time tem talvez um poder aquisitivo maior, ou tem aquilo que tem os melhores jogadores. Além de fazer isso, muitas vezes eles querem enfraquecer o outro time. Muitas vezes eles têm jogador de qualidade, não, nós vamos pegar aquele lá porque aí ele não tem. Aí é mais fácil de nós ganhar. E isso era diferente da mentalidade quando a época que eu treinava, que eu estava ali, né? A gente fazia nosso time para ter o nosso time, porque a gente tinha mais afinidade. E hoje em dia se tornou, isso eu coloco não como uma crítica, talvez como uma reflexão para quem faz os times, né? A gente tem que parar uma vez e aí se torna muito aquela rivalidade, aí se torna muitas vezes as pessoas são mal entendidas, né?
E falando da ABF, então, é esse o caso, né? Eles vieram participar através disso. Não, a gente recebeu ali o campeonato com equipes interessadas, mas quando chega na finaleira para entrega das fichas, geralmente aqueles que estão bem estruturados entregam tudo direitinho. E chega no dia da entrega da ficha, falta esse, falta aquele, eles querem correr atrás, né? Falta o quê? As lideranças, falta às vezes a pessoa que dá o empurrão, vamos lá, vamos fazer. É isso que a gente tem que fomentar, é isso que a gente tem que procurar hoje. Porque oportunidade para jogar vai ter. De empresas vai ter de areia, vai ter de salão, vai ter de futsal, vai ter de campo. Vai ter oportunidade. Agora, por exemplo, no 11 tem muito time que está dizendo, não vai ter jogador. Vai ter jogador. O problema é que muitos querem os melhores, querem qualificados. Talvez aquele que está lá em casa, não vieram perguntar para mim. É uma culpa, talvez seja a culpa dele de não querer procurar o time. Ele acha que o time tem que procurar ele. Mas talvez aquele cara que está fazendo o time devia pesquisar, deveria vasculhar um pouquinho melhor, né? Tu vai encontrar. Se esse ano ele não se encaixar no teu esquema, quem sabe no ano que vem vai. E assim eu acho que tem que funcionar. Eu penso dessa maneira. A gente também, como eu te falei, a gente nunca vai agradar, e não estou fazendo agora aqui uma teoria, né? Não. Temos que sempre ser otimistas que vai dar certo. Tem que dar certo e vai dar certo. Diogo, pegando uma questão bem importante que a administração nova trouxe, também estava junto nessa questão, o Gergs, né? Sim. Eu me lembro que eu disputei o Gergs antigamente, a gente ficava muito feliz de poder disputar. A gente disputou entre as escolas, que foi esse mesmo nosso Gergs aqui. Como é que também foi essa questão de pensar em trazer essa competição, que acho que há bastante tempo estava meio inativa, né, recentemente, né? Se eu não me engano, foram 5. Estavam falando de 5 anos, agora eu posso estar até enganado. O Gergs, assim, partiu em si, não foi ideia minha, não. Partiu em si da Secretaria de Educação. Se eu não me engano, foi uma conversa entre os professores até de Educação Física da escola, ou ali, entre eles lá, que seria uma boa trazer. Tá, vamos fazer. É muito trabalho, é muita coisa. E como agora nós assumimos nova administração, até assim eu pensei, mas no primeiro ano já fazer... E fizemos. Não foi, deu certo. Mas sempre surgem uns probleminhas que nós temos que aperfeiçoar, né? Nós temos que tentar não acontecer de novo, sabe? Mas assim, a etapa municipal é isso, é escola contra escola. Agora que foram feitos os campeões, né? Agora podemos fazer a regional, né? Que é contra as outras cidades. Aí vamos ver qual escola que quer participar, né? Qual a escola quer seguir adiante. Todo o apoio vai ter da Secretaria de Educação, como foi colocado. Mas assim, o fato de fazer ele, o fato de tu entrar naquele ginásio lá e ver aquelas crianças competindo, daquela maneira que elas competiram, naquelas torcidas, né? A gente vê assim que ainda a gente tem esperanças que o esporte não vai perder espaço hoje para um aparelho celular, como hoje estão as redes sociais. Ainda nós podemos ter esperança que podemos mudar a mentalidade, porque naquela hora ali a gente não viu nem gente tirando selfie, eles estavam aficionados em torcer para os seus colegas que estavam jogando, estavam ali vidrados, fazendo torcida para ganhar, a alegria deles ganhar. Por exemplo, eu olho muito assim, como eu coloquei, aqueles que perdiam choravam, tinha crianças que choravam quando perderam, assim, sabe? Aí tu vê, poxa, eles querem ainda, tem gente que quer competir. Tem gente que tem gana ainda para ganhar. Porque a gente sempre fala, né? A geração Nutella, a geração isso, a geração aquilo, né? Mas tem gente ainda que quer ganhar, que quer correr atrás. Tem. Como a gente diz, e nós né, temos Diogo? que investir, né, nisso. Podemos dizer que fica feliz aí que Sim, a base vem forte, como diz. A base vem forte, mas basta a gente dar aquele empurrão. Lógico, talvez não fizeram Gergs anos passados, talvez que tenha um problema. Teve a pandemia, isso é uma coisa que também nós temos que levar em conta. Mas nós não podemos esquecer que esses jovens estão aí, nós temos que dar um empurrão para eles praticarem esporte. Pelo simples fato daquela manhã, no contraturno, eles não estão com o celular na mão, estão procurando coisas aqui e ali, já é um grande ganho. E envolver os próprios professores nisso. O convívio de uma escola com outra. Tu imagina uma escola lá de Santa Terezinha se integrar com as escolas daqui, ter aquele contato, aquela... É bom, é bonito, é bom, é divertido, é prazeroso isso, né? E isso vamos tentar, vamos manter, vamos tentar pensar, vamos tentar fazer
fluir da maior maneira possível no próximo ano. Isso com certeza é muito mais do que além da linha, né? Que é o nosso nome aqui do nosso programa. Jovem, temos também 2 campeonatos que estão em andamento, né? O Municipal Ledor de Futsal e o 7, né? O 7 agora sábado, se o tempo também ajudar, semifinais. O Municipal Ledor de Futsal que está indo agora amanhã para sua 5ª rodada. Como é que também foi a organização para ti desses 2 campeonatos, né? De futsal, né? Que sempre leva o nome de Ledor. O 7, que também é um campeonato já tradicionalíssimo do nosso município, né? Eu coloco da seguinte maneira, assim, ó, eu não é menosprezar, né, mas nós temos, assim, nosso município aqui, sempre uns campeonatos muito forte. Pode olhar o nível técnico, tu olhar no 7, tu olhar no 11, tu olhar no salão. No salão, agora, na fase classificatória, a gente pega um outro time que está querendo se emergir, aí eu vou entrar com parênteses, foi conversado agora no futsal. Provavelmente, é quase certo, ano que vem nós vamos fazer série prata, série ouro. Dando um feedback para vocês aqui, nós estamos conversados, porque esse ano eu não poderia fazer isso. Como é que eu vou separar tu é prata e tu é ouro, né? Não tem como. E para ano que vem nós queremos fazer isso, então a série ouro seria com 8 equipes só, né? E quem então quer fazer um time mais forte, quer investir, fique na série ouro e faça. E a série prata vai ser aquela para fomentar aqueles clubes muitas vezes que nunca ganham nada e ter aquele gostinho de ser campeão, que aí eles vão crescer, eles vão se encorpar, ganhar corpo, ganhar gosto pela coisa, né? Eu vejo, é sempre aquela coisa, sempre de passar jogador em casa, não, isso é a maior preocupação que eu tenho. Não ser injusto em cortar um jogador que é do município, ou também passar um que não é, que vai, por exemplo, não é prejudicar, que vai então deixar a equipe mais forte comparada às outras, né? Isso é uma grande preocupação que eu sempre tenho. Vai ter uma hora ou outra que tu vai te passar, não. Mas uma vez que começou o campeonato, eu acho que passou naquela fase de concentração de jogador, passou, não tem. Porque tu não pode parar um campeonato, né, por qualquer que seja a coisa. No 7, como você colocou, muita gente diz, eu estava querendo reforçar, o tempo deixar, muitas vezes nem é o tempo, pode estar um sol bonito, mas o gramado, as condições, isso é o problema às vezes, né? E aí a gente tem que entender... Condição física, né? Porque hoje nós só temos um campo de 7 no município, que é o Moura São Pedro. Pode olhar. Específico para a modalidade. Específico para o 7 só, é o Moura São Pedro. O resto são campos de futebol que a gente faz, que os clubes fazem as marcação. Como é que tu vai jogar num campo se logo ali vai ter o campeonato de 11? Tem clubes que, por exemplo, investiram nos campos. Tu não pode, os clubes têm que ter a noção disso. Nós não podemos ser carrasco de estragar o campo, porque para recuperar um campo agora é difícil, né? E é essa forma, nós temos que pensar dessa maneira. Nós temos tempo hábil ainda. As previsões são que vai ser difícil fazer a rodada, mas sábado de manhã, 10 horas, ali vai ser dado o veredito. Eu não vou mais antecipar antes, porque deu muito probleminha ali. Sim. Mas vai ser sábado, 10 horas. E aí vai ser dito, ó, jogado ou não. Tem que ser assim, na maneira... Mas assim, fazer o campeonato, organizar ele, não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem que dizer que os clubes também colaboram, tem um outro que sempre está, mas a maioria colabora, a maioria vai tranquilo, né? Tá se levando, né? Eu sempre brinco com todo mundo, eu ainda não apanhei. Eu tô saindo no lucro, né? Eu ainda tô... Graças a Deus. Mas eu sei que... Uma das coisas que o Vasco falou pra mim, que quando veio falar comigo, eu falei, mas por que eu falei assim? Não, porque tu é um cara que todo mundo fala, que fala com todo mundo. Eu tento ser o mais transparente possível com todo mundo, e tem que ser, né? Senão a gente coisa não anda, na vida tem que ser assim, né? Antes tu citasse ali do campo, né, Geoff, a previsão de início 2 de agosto, né? Tudo já praticamente organizado, clubes também, né? Agora tem próximas reuniões, próximos dias, né? Nós tivemos uma reunião terça-feira, né? E para definir as últimas regras, que tinha sempre dúvida, essas coisas de passar ou não. E aí foi decidido ali, essa coisa de passar. Nós temos que procurar ainda alinhar mais umas coisinhas que estamos fazendo ali. É para começar 2 de agosto, é para começar 2 de agosto, é para começar 2 e 3 de agosto, né? 2 de agosto é o sábado. Mas é aquela coisa de tempo, né? Se o tempo colaborar, porque a gente sabe que está numa época chuvosa, tá isso, tá aquilo. E muita gente diz, por que não começa depois da festa do Moranguinho? Isso é a intenção que a gente tem e é o consenso de muitos clubes. O campeonato tem que começar no ano e terminar no ano.
Porque, assim, terminar durante Natal, Ano Novo, é sempre a época que fica parado. E depois, janeiro é época de praia, época de férias, e muitos clubes investem em jogadores, os jogadores estão na praia, se torna mais caro trazê-los. Muitas famílias vão para a praia, vão veranear. Quem vai veranear, por exemplo, de Capão na Canoa, Tramandaí ou para Santa Catarina, será que vai vir ver uma final aqui em Bom Princípio? A família? Sabe, a gente sempre tem que pensar nisso, porque o 11, queira ou não queira, o futebol em si é um evento ainda que traz muita gente para assistir, principalmente decisões, né? Com certeza. Aí é complicado. Então, se dá para fazer ainda esse ano, fizemos. Ela vai ficar parada em setembro por causa da festa do Moranguinho, tem que ficar parado, né? Não podemos ter festa do Moranguinho e ter campeonato, isso não existe, né? Sim. Por isso que eu pensei, vamos começar em agosto. Fizemos 4 jogos, se der para fazer, se não dá, paciência. Vamos começar de outubro, então. Não vamos querer enforcar também, né? Então, pro ano que vem vamos ter um calendário mais enxuto. Vamos organizar melhor. Até nessa questão, Java, como é que tá também esse negócio, até pegando isso que tem pro próximo bloco, mas até já que tu citasse, como é que tem sido esse diálogo com os clubes, para atletas e comunidades, para alinhar, né, esse calendário para os campeonatos de ano que vem, né? Como é que isso já tem sido pensado também? Isso vai ter um calendário fixo? Fixo, vamos tentar reorganizar para não ter esse problema de entrar na época de chuvas com os campeonatos indo que nem agora no 7 para finais. Esse ano ele começou um pouquinho mais tarde, começou ali não entrar para ir nas finais para ter esse problema de adiar jogos, né? Tu pode fazer um salão, talvez no inverno, um salão, né, ou de empresas, né, fazer nesse período de inverno. Você pode fazer, então, se vamos incrementar, depois vamos fazer talvez um de vôlei para as mulheres, incrementar nesse período de inverno, fazer, talvez, conversar com o pessoal da Bocha, que a gente está previsão de fazer no para outubro, para mais ali depois da festa do Moranguinho, talvez trazer ele um pouco antes, entende? Tudo tem que ver conforme são os campeonatos deles, né? Desses de Bocha, desses aí tudo, né? Nós temos que tentar fazer isso, talvez fazer uma gincana, então essa gincana trazendo esse período do inverno, fazer uma cultural, né? E tentar fazer isso dessa maneira, para não que caia, por exemplo, porque a gente sempre tem que estar transferindo, né? Eu tive até sorte até agora, né? No Areia transferimos um jogo. Verdade. Não, e a final foi incrível, tu disse que vai sair, né? E agora no 7 transferimos um jogo. Não foi transferir, não foi aquilo. Por isso que eu tenho a segurança de dizer, ó, calma, gente, nós temos ainda tempo hábil. E vai ser a mesma coisa no campo. Nós não vamos se enforcar. É para começar 2 de agosto, para quê? Para tentar terminar esse ano. E pelos cálculos vai terminar esse ano. Se der tudo certo, se for tempo bom, se os gramados estiverem ok, né? Tudo vai correr dentro do seu prazo, né? Então, estamos tentando fazer isso. Quanto aos clubes, assim, em si, alinhado não tem nada, mas nós vamos reunir. No começo do ano, eu pretendo ter, no começo do ano, um calendário já definido. A gente pretende isso. Porque a gente tem que conciliar o calendário esportivo com o calendário cultural, da cultura, pela parte da Cirlei, né? Nós temos que conciliar tudo isso. Até por uma hora e outra, a prefeitura vai ter que ter um fim de semana, tipo uma caminhada de novo, né? Que nem agora que vai ter essa de domingo. A gente não pode interferir nas outras áreas, né? Então nós temos que ver. Quem sabe um fim de semana vai ter os coros, vão ter um festival de coros. Aí tu não pode, por exemplo, ter um futebol de 7 que vai atrapalhar vir naquele calendário. São tudo coisas que nós temos que analisar, sentar junto a administração e fazer. E aí ver também a opinião dos clubes, lógico, isso tem que ver tudo. A gente não fizemos isso, bato no peito, a gente poderia ter feito. No final do campeonato, tentar fazer tipo numa sede, reunir o pessoal que competiu depois do campeonato e perguntar o que foi positivo, o que foi negativo. Isso nós temos que fazer, porque para cada campeonato depois tentar melhorar. A tendência sempre é melhorar. Se tu começar a bater mesmo na mesma tecla, na mesma coisa, tu não dá o passo adiante para coisa, né? Estamos aqui indo para o nosso último bloco, então vamos falar do nosso apoiador, Rafael Klein Treinamentos. Cursos profissionalizantes em segurança do trabalho, combate a incêndio, primeiros socorros e palestras, atendendo às normas regulamentadoras e legislações vigentes. Oferecemos treinamentos teóricos e práticos nas modalidades presenciais, à distância e híbridos. Contamos com profissionais qualificados, proficientes e registrados nas diversas áreas de atuação.
Siga nas redes sociais, @instrutor Rafael Klein, ou chame para mais informações no WhatsApp, 51997350616, repetindo, 51997350616. Abraço ao nosso querido amigo de velha data, Rafael Klein. Jovem, nesse nosso último bloco, vamos fazer um bate-bola. Pergunta, resposta. Então agora vamos... Antes tu tinha citado de um jogo inesquecível para ti, né? Tu citaste ali 2, 3 jogos, mas se fosse para escolher um, assim, que sempre lembra, seja, enfim, Grêmio, Bangu, Seleção Brasileira, que tu lembra assim, esse aqui é aquele que... Tu tem que perguntar ainda? Não, é Batalha das Fritas. Não tem. Porque quando eu tava sentado no sofá, você me lembra... Tu tava em casa olhando... Tava no sofazinho em casa, a Batalha das Fritas. Aí deu o pênalti lá, o primeiro já, eu falei, ele vai pegar bem tranquilo como eu tô aqui. Aí eu me lembro, a Mali tava no meu lado, minha esposa, ela, ele vai pegar bem tranquilo. E elas olhavam pra mim e eu sentado. E eu sou de torcer, de gritar. Defendeu o pênalti, eu fiquei sentado. Aí quando deu o segundo, depois que foi expulso, eu bem sentado, bem quieto, assim, sentado, meio parecia que tava anestesiado. E a Mali lá, aquela coisa, Mali, eles foram embora, né, não sei o quê. Aí de repente, mas quando ele defendeu, eu entrei no meu carro e já fui embora. Não, agora ninguém segura. Quando eu tava saindo de casa, dá o gol ainda. Mas aí foi a buzina até aqui no centro. Né? Mas Batalha dos Aflitos, com certeza. Um ídolo no esporte, jovem? Ídolo no esporte. A gente tem muitos, né? Muita gente de futebol, mas um ídolo assim que fica marcado até arrepia quando eu vejo até hoje, que eu acho que todos vão, é Ayrton Senna. Eu parava para olhar a Fórmula 1 por causa dele. Porque além de ser bom no que ele fazia, ele tinha uma vida social que, assim, ele provedor. Ele fazia o bem. Ele fazia o bem, sabe? Tu vê até o Instituto Ayrton Senna agora, pela irmã dele, assim, eu pego ele tranquilamente, teria muitos, né? Mas assim, para tirar o foco, sempre muita gente diz, não, é Ayrton Senna, com certeza. Uma frase que representa Jovem Drech. Eu pego a frase de um amigo meu, né? Uma frase até muito conhecida entre nós, né? Viva e deixa viver. Em alemão a gente fala, lebe, lebe los, né? Viva e deixa viver. Viva a tua vida e deixa os outros viver. Jovem, um sonho para ti no esporte do município, agora tu que está à frente dessa coordenação, um sonho que tu tem para tentar buscar? Eu gostaria muito que a gente fomentasse a participação das mulheres. Que tivesse um campeonato de mulheres, assim, de qualquer modalidade. Não seja tão só futebol, né? Mas então um vôlei, um handebol. Porque assim, a gente sempre... Eu até falei várias vezes, até... Que elas não sejam só aquelas que vão tomar chimarrão para olhar os homens jogar. Para os homens participar, né? Eu falei pro Vomir Rega que se tiver um misto ali, que venha ali, que participem, que para elas também, sabe? Porque eu vejo isso para ter também. Muita gente diz igualdade, né? Que elas também puxem uma responsabilidade, que façam também times, que corram atrás também, que busquem lideranças femininas e masculinas para fazer isso. Isso seria um sonho. Que aí seria mais fácil para quem organiza também, para quem fomenta a coisa. Seria mais fácil para todos, né? Com certeza. E, jovem, o que o esporte representa na tua vida? O esporte representou, assim, os olhar assim, mas aquele gordinho lá, o esporte representou, né? Sempre pratiquei, sempre fui a mesma fisionomia, sempre o mesmo físico, sempre representa aquele... Tu te tira do estresse de trabalhar, aquele relax que tu faz, aqueles momentos que tu pega aquela energia, tu larga quando tu praticava, tu largava aqueles momentos do estresse ali. Quando tu xingava teu colega, né? Porque não passou a bola, quando tu xingava o juiz. Isso me atalha, e os caras, eles ouviam muito de mim, eu xingava eles bastante. Um abraço para eles, né? E agora também um abraço para os colegas da prefeitura, que devem estar olhando, né? Devem estar me depois corneteando também. Mas assim, isso o esporte é aquilo que, para nós que não somos amadores, somos só praticantes, é desestressante para tu te esquecer dos problemas que acontecem no serviço, que acontecem no cotidiano, que acontecem em tudo que dá ali. Ali o esporte é aquele relax que dá, né? Para mim o esporte é isso. A convivência, o convívio, a harmonia,
tu ser parceiro do cara, ser colega do cara ali de jogo, de time, né? Pra mim é isso, né? Grande Giove, eu só tenho que te agradecer. A gente tem uma parceria fora também de amizade, né? Bastante tempo, até que tu está as questões do Grêmio também, né? E só agradecer por tu contar as tuas histórias, contar as tuas vivências, mostrar esse amor que tem pro esporte, principalmente essa questão também de equidade, eu acho que é muito importante que tu citasses, né? Em nome da Rádio Comunidade do Vale, te agradeço. Agradeço também em nome aqui do nosso podcast Além da Linha. As portas sempre abertas. Sempre que também quiser indicar alguém para vir aqui, essas histórias são muito interessantes. A gente que tem esse nosso intuito do Além da Linha de ser contrário, mostrar que não é só as 4 linhas. Afinal, cada esporte, defendendo a sua modalidade, tem as 4 linhas delimitadoras, mas é muito mais do que só isso. É questão de integração, é questão de amizade, é questão de tudo que está, né, além da linha. Só agradecer. Siga-nos nas redes sociais, @Comunidade do Vale, Comunidade do Vale TV, e deixar aí todas as suas considerações finais, Cadonego. Primeiramente, agradecer o convite, mas principalmente dar o parabéns para vocês por ter aberto esse podcast, essa nova maneira de mostrar as pessoas, mostrar as coisas, como além da linha, mostrar aquilo, o trabalho, mostrar a vida, mostrar o que é feito no cotidiano das pessoas, né? Mostrar a transparência e bem aquela coisa de resenha, não é aquela coisa de te impor as perguntas, assim, é a conversa aquela de bar, aquela conversa de botequim, aquela coisa boa, agradável. Se uns gostem ou não, isso eles têm que depois julgar, isso tanto faz, né? E assim, e principalmente por tu dar um incentivo para ti, para tu continuar com isso. Continua com isso que tu tá no rumo certo. Muitas vezes eu te falei para isso uns dias atrás, né? Te fecha uma porta, mas te abre várias janelas. Amém. As coisas são assim. E tem que ser assim, né? E uma sugestão, talvez, convide umas pessoas assim que já, das antigas, que já jogaram. Eles vão ter a linha assim de simplicidade. Claro, convide os novos, convide aqueles que estão se transformando, que estão fazendo a coisa acontecer. Mas convide essas pessoas, porque uma coisa eu ouço muito os que os mais velhos falam. Hoje, quando eles estão conversando, muitas vezes eu fico do lado só ouvindo. Porque dali tu tira muitas coisas boas, sabe? Tu vai sempre tu sempre vai aprender. Tu não vai ficar cada vez mais ignorante, tu vai aprender. Eu sempre pensei, aquilo eu não posso fazer. Não posso fazer. E vamos seguindo. Viva e deixa viver. Pronto. Viva e deixa viver. Viva e deixa viver. Grande Giove. Amigos da nossa comunidade do Vale, Comunidade do Vale TV, vamos encerrando por aqui a nossa segunda edição do Além da Linha, mais uma vez no apoio de Rafael Klein, treinamentos, cursos profissionalizantes em segurança do trabalho, combate a incêndio, primeiros socorros e palestras, atendendo às normas regulamentadoras e legislações vigentes. Oferecemos treinamentos teóricos e práticos nas modalidades presenciais, à distância e híbridas. Contamos com profissionais qualificados, proeficientes e registrados nas diversas áreas de atuação. Siga nas redes sociais, @instrutor Rafael Klein, ou chame para mais informações no WhatsApp 51997 350616, repetindo 51997 350616. Nosso Além da Linha com o Geóvio fica por aqui. Como bem disse o Geóvio, viva e deixe viver. Essa é a nossa mensagem que a gente fica hoje com o nosso programa Além da Linha, que é muito mais do que as 4 linhas que delimitam o esporte. É as experiências, viva e deixe viver. Deus abençoe a todos, até a próxima, seus saudades, que esteja abençoando a cada um de vocês. E siga acompanhando aqui o Além da Linha nas redes sociais. Tem muito conteúdo vindo por aí, tem muitas histórias bonitas, que nem as histórias que o Jovem trouxe para nós, para a gente contar e compartilhar com os nossos amigos da Rádio Comunidade do Vale TV. Repórter Ari Júnior trazendo para você, narrador esportivo e repórter Ari Júnior, na Rádio Comunidade do Vale, mais uma edição do Além da Linha. Até a próxima, Deus abençoe, gratidão por mais uma audiência.